Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Nós estamos tratando da Constituição Federal de 88. Estamos no artigo 5º, chegamos ao inciso 67 da Constituição e vamos falar sobre prisão civil, pensão alimentícia e depositário infiel. Tema importante, tema relevante. Há uma complexidadezinha para a resolução de questões desse tema, mas nós vamos tornar muito fácil a resposta da sua prova através desse vídeo. Vamos lá. O inciso 67 diz: não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Grave, esse é o texto da Constituição e esse texto não está revogado. Ah, professor, mas não pode haver prisão por depositário infiel. Sim, nós vamos chegar nesse ponto. Mas, a princípio, eu quero que você entenda que esse é o texto da Constituição e esse texto não está revogado, tá bom? Então, a regra é que não haverá prisão civil por dívida. Dica importante para você que vai fazer uma prova mais aprofundada, tá? Prisão civil não é considerado pena no direito brasileiro, tá? Prisão civil é o meio processual, ela não deriva de crime, não é punição, é um meio de coerção. Para quê? No nosso presente caso, para o pagamento da dívida. Então, já fica uma dica importante para você, tá? Não haverá prisão civil por dívida. Essa é a regra. Ah, professor, minha tia recebe aquela cartinha ameaçadora, não é? Daqueles escritórios de cobrança, dizendo que pode se valer de meios necessários, inclusive a prisão. Olha, como esse texto da Constituição é importante. Não haverá prisão civil por dívida. Certo? Avisa lá sua tia que ela não vai ser presa por dívida. Agora, há algumas hipóteses que a Constituição trouxe. Lembre-se que a Constituição é de 88 e nós temos a história. A Constituição foi emendada, a sociedade mudou, houveram pactos internacionais de direitos humanos. Então, nós temos que entender que o texto constitucional, sobretudo, ele é de 88, tá? Então, de acordo com a Constituição, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, ou seja, o inadimplemento voluntário de obrigação alimentar, de pensão alimentícia. Esse tipo de dívida pode levar, sim, a pessoa à prisão. Bem verdade que em determinado tempo, um tempo considerado até pequeno, justamente porque preso, ficaria então mais difícil ainda de quitar a obrigação alimentar, não é verdade? Então, esse tipo de prisão está no texto constitucional, está previsto, e a legislação infraconstitucional vai trazer aí as hipóteses, tá bom? E a do depositário infiel, de acordo com a Constituição. Mas vamos entender esse ponto aqui que é muito importante. Bom, a regra é que não haverá prisão por dívida, então há duas exceções. Segundo o texto constitucional, o inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. E eu já fiz o xizinho aí para você, cortando, para que você entenda que, de acordo com a súmula vinculante número 25, é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Qual é o concurso que vai te cobrar isso? O concurso que cobra a jurisprudência dos tribunais, o concurso que cobra súmulas vinculantes, o concurso que cobra o posicionamento do STF. Bom, professor Leonardo, meu edital só está aqui escrito o artigo 5º. Dificilmente o examinador vai colocar uma questão desse nível em provas objetivas, tá? A não ser a prova objetiva para oficial de justiça, juiz, mas aí já cobra a Constituição num todo. Muito bem. Mas você precisa entender como funciona. Se porventura for cobrado algo nesse sentido para você, você vai ter já um posicionamento. Então, a súmula vinculante vai dizer
que é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Quando essa súmula é cobrada, o examinador vai cobrar essa súmula dizendo que há modalidade de depósito, tá? Então, é qualquer que seja a modalidade de depósito. Vamos entender, então, o que é um depositário infiel. O depositário infiel é aquele que não é fiel, por mais óbvio que seja. Ora, um depositário fiel, de acordo com a legislação civil, comercial, é aquele que assume a guarda de determinado bem que não lhe pertence, devolvendo quando for solicitado por quem de direito. Termos práticos, tá? Isso de acordo com a legislação civil e comercial. O depositário fiel também pode ser o proprietário do bem ou a pessoa que está relacionada ali num processo na discussão daquele bem. Exemplos que nós podemos citar de depositário fiel. É o gerente, quando o oficial de justiça faz uma penhora em determinado estabelecimento comercial e diz para o gerente que ele é o responsável ali pela guarda daqueles bens, sejam eles uns computadores, alguns objetos do local, do comércio ali, e nomeou como depositário fiel. Esse gerente que se desfaz daquele bem, ele se torna então um depositário infiel. Um outro exemplo clássico de depositário fiel é o devedor de financiamento de veículo. É muito comum as pessoas financiarem um bem, um veículo, e dando o próprio veículo em garantia em caso de inadimplência, tá? No nosso exemplo do gerente, os bens ali sendo alienados ou destruídos, o gerente passa a ser o depositário infiel, e no exemplo do carro, a mesma coisa. Então, esse é o conceito de depositário infiel. A súmula vinculante vai dizer que é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. E o precedente importante dessa súmula vai explicar para a gente o motivo. Está no site do STF, na própria tela onde você acha a súmula, logo abaixo você vai achar esses precedentes. Eu vou ler porque é muito importante para o nosso entendimento. Diante do inequívoco caráter especial dos tratados internacionais que cuidam da proteção de direitos humanos, não é difícil entender que a sua internalização no ordenamento jurídico, por meio do procedimento de ratificação previsto na Constituição Federal de 88, tem o condão de paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitante. Nesse sentido, é possível concluir que, diante da supremacia da Constituição sobre os atos normativos internacionais, a previsão constitucional da prisão civil do depositário infiel, artigo 5º, inciso 67, não foi revogada. Por isso que no começo eu falei que o texto está presente na Constituição, mas deixou de ter aplicabilidade diante do efeito paralisante desses tratados em relação à legislação infraconstitucional que disciplina a matéria, tendo em vista o caráter supralegal desses diplomas normativos internacionais, a legislação infraconstitucional posterior, que com ele seja conflitante, também tem sua eficácia paralisada. Enfim, desde a adesão do Brasil no ano de 92 ao PIDCP, artigo 11, e à CADH, Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica, artigo 7º, inciso 7, não há base legal para a aplicação da parte final do artigo 5º, inciso 67 da Constituição, ou seja, para a prisão civil do depositário infiel. De antemão, eu já quero tranquilizar você, que é inscrito aqui no canal, que na aula do artigo 5º, parágrafo 3º, nós vamos nos aprofundar nesse tema e você vai compreender melhor. Nós estamos seguindo um roteiro de inciso por inciso, artigo por artigo, e precisamos tratar de forma sistemática os nossos temas. Então, eu vou dar uma leve pincelada para nós entendermos esse ponto, apenas que numa prova você possa responder, uma prova que cobre de você o artigo 5º, inciso 67, de forma satisfatória, tá bom? O artigo 5º, parágrafo 3º, ele foi introduzido pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Então, no artigo 5º, parágrafo 3º, está escrito que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros,
membros serão equivalentes às emendas constitucionais. O que quer dizer isso? Que os tratados de direitos humanos ratificados pelo Congresso Nacional, no mesmo quórum de uma emenda constitucional, tem valor de emenda à Constituição. Estaria no topo da pirâmide, tá? Lembrando da pirâmide, não ria da minha pirâmide, tá? Só tem 2 itens. Na aula do artigo 5º, parágrafo 3º, nós vamos aprofundar um pouco mais, como eu disse, mas a Constituição está no topo da pirâmide e as normas infraconstitucionais logo abaixo. Então, a Constituição mais os tratados e convenções ratificados pelo Congresso Nacional no mesmo quórum da emenda constitucional formam a nossa Constituição, ou, para alguns, o bloco de constitucionalidade. De acordo com o posicionamento do STF, para você entender de forma simples, o Pacto São José da Costa Rica ele está posicionado como uma norma supralegal, ou seja, abaixo da Constituição e acima das leis em sentido amplo, tá? Isso faz com que ele não revogue o texto da Constituição. Por isso que nós lemos no texto do inciso 67, ali no finalzinho, que a prisão do depositário infiel é sujeita à prisão, porque esse pacto, por ser de 92, ou seja, anterior à emenda constitucional 45 de 2004, não alterou o texto da Constituição, mas tirou a sua aplicabilidade, segundo o entendimento do STF, segundo a súmula vinculante, tá? Assim fica fácil de entender, não é verdade? Desta forma, então, nós vemos a regra do artigo 5º, inciso 67, não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. E essa parte finalzinha, apesar de estar constante no texto constitucional, ela não tem mais aplicabilidade diante da súmula vinculante 25, em razão da adesão do Brasil ao Pacto São José da Costa Rica, Convenção Americana de Direitos Humanos, tá bom? O entendimento do STF é que ele tem o status de norma supralegal. Esse é o entendimento do STF e é o que você precisa para responder a sua prova, tá? Eu remeto você, meu aluno, à aula do artigo 5º, parágrafo 3º. Nós vamos tratar desse tema e lá você vai entender melhor sobre essa hierarquia constitucional, sobre bloco de constitucionalidade, um tema muito relevante, tá? Lembrando que o artigo 5º, parágrafo 3º, é um dos mais cobrados em provas e concursos. Na próxima aula, nós temos o inciso 68. Vamos falar sobre o habeas corpus. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.